Pessoal, vamos lá, vamos que vamos responder as questões aí de vocês, né, do 8º ano. Nós estudamos, então, na aula passada, nós estudamos a chamada mediatriz e as bissetrizes, né? Tem o circuncentro relacionado às mediatrizes e tem o incentro relacionado às bissetrizes. Tudo bem? E vocês aprenderam na aula passada o desenho, né, do incentro e também o desenho do circuncentro, tá? Circuncentro. Em cada item, façam construção no caderno com régua, transferidor e o que? Compasso, e responda a questão. Então você tem que ter transferidor, compasso, transferidor e uma régua, tá? A régua eu vou usar aqui desse mesmo transferidor aqui de 180. Vou usar essa régua aqui, tá certo? E o compasso vou usar esse aqui. Vamos para a letra A. Desenhe um triângulo em que um lado mede 7 centímetros e os ângulos adjacentes a ele meça quantos centímetros? Meça 45, mede 45 e 60. Depois trace as bissetrizes. Desse triângulo e marque o ponto P em que elas se cruzam. Então tá, pessoal, aqui eu tenho na letra A. Ele pede para você medir 7 centímetros. Então vamos medir aqui 7 centímetros. Ó, 7 centímetros. Tá? Vamos dizer que esse aqui seja um A, esse aqui seja um B. Beleza? 7 centímetros. Ele diz o seguinte aqui. Os ângulos adjacentes a ele medem 45 graus e 60. Quais são os ângulos adjacentes? Esses ângulos aqui, ó. É um triângulo, então percebe que vai surgir uma base aqui e outra aqui. Um desses aqui mede 45, outro 60. Vamos começar com esse aqui, ó, 45. Então você pega o seu transferidor. Você tem que saber usar o seu transferidor. Você tem o transferidor de 180? Tenho, professor. Então você vai colocar ele sob o ponto aí e vai achar aqui 40. Você vai achar 40. Então aqui, ó, 40. Beleza? Com isso você vai ligar esses pontinhos. Beleza? Agora você vem aqui nesse ponto aqui, ó. Você vai achar aqui 60. Percebe que tá aqui o ponto central, certo? E aqui liga ao 60. Então marcou lá, você faz a ligação. 60. OK? Então, vou colocar esse como C. Então aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 45 graus. Beleza? Pessoal, feito aqui o desenho. Agora, o que ele faz? Ele fala o seguinte. Desenha um triângulo em que um lado mede 7 centímetros. Esse lado aqui é 7 centímetros. E os ângulos adjacentes medem 45. Depois trace o quê? Trace as bissetrizes desse triângulo. Pessoal, o que é a bissetriz do triângulo? A bissetriz do triângulo é a divisão dele em duas partes iguais. Então, nesse caso, olhe bem aqui o que você vai fazer. Aqui é 60. Aqui não é 60 graus. Aqui não é 60. Ó. É 60 graus aqui. Você vai dividir em 30. Então, vamos marcar aqui 30. Então, você vai pegar e vai ligar esse ponto àquele. Então, tá. Aqui eu desenhei uma bissetriz, certo? Por quê? Porque eu dividi esse ângulo aqui em duas partes iguais. Aqui é 45, correto? Correto. Então você vai dividir ele ao meio. 45 no meio vai dar quantos, senhores? 22,5, né? Então você tem 0, 10, 22,5. Então vai dar 20
22 graus e pouquinho. Vai dar bem aqui, ó. Tá, ó. Bem aqui sim, ó, senhores. 22,5. Então você vai fazer o quê? Você vai ligar essas pontinhas desse ponto, passando pelo centro até lá. Então, aqui você tem a metade do 45. Pessoal, isso aqui é 60, aqui é 45. Vai dar 95 graus. Falta quantos para 180? Falta quantos para 180? Falta 85 graus, correto? 85 graus, tá? Para 180. Então, nesse caso, a metade de 85 vai dar 42,5. 42,5. Aqui eu tenho 0, 10, 20, 30, 40. 42,5 vai dar bem aqui sim, ó. Bem aqui sim, ó. Então vamos ligar as pontas. Percebe que formou aqui um ponto central? Formou um ponto central aqui, tá? Beleza. Depois traça as bissetrizes desse triângulo e marca o ponto P. Esse ponto P aqui, vamos marcar ele. Esse ponto P central aqui. Cadê uma caneta azul que sumiu tudo aqui de cima da minha mesa? Aí, daqui a pouco some a mesa, né? Vamos colocar aqui esse ponto P aqui, tá? Marquei. Respondi a A. Como é chamado esse ponto notável P desse triângulo, pessoal? Esse ponto P aqui, ele é chamado de quê? Ele é chamado de incentro. Por quê? Porque eu estou trabalhando com bissetriz. Então, percebe que a bissetriz dividiu o ângulo em duas partes iguais? Então, esse ponto aqui de cruzamento é chamado de incentro. Letrinha B. Vamos descer um pouco o zoom aqui. Ai, tá bem difícil, né, gente? Aí, agora sim, agora dá pra ver. Desenhe um triângulo em que dois lados medem 5 cm e 4 cm. E o ângulo formado por eles mede 120. Então, olha, a letra B agora. Você tem um triângulo em que dois lados, um mede 5 cm e o outro 4 cm. Porém, o ângulo formado por eles é de 120. Então, vou colocar aqui um ponto, aqui o lado e 120. Ó, 120, certo? Tá. Ele disse que um mede 5 cm. Vou deixar isso de baixo aqui com 5 cm. Essa parte aqui com 5 cm. E esse outro com quantos? Um com 5 e o outro com 4 centímetros. Então esse aqui vamos deixar com 4 centímetros aqui, ó. Desse ponto até ele. Aqui um pouquinho mais além, né? 4 centímetros, beleza. Isso aqui tem quantos graus? Aqui tem 120 graus. Como ele disse, se você pegar, você tem que usar o seu transferidor para fazer o desenho. Tá, ó, 120 graus aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 120 graus. Beleza? Esse aqui tem 5 centímetros. E aqui tem 4 centímetros. Continuando lendo o probleminha. Depois traça o quê? As mediatrizes desse triângulo. E marca o ponto M em que elas se cruzam. Vamos lá? Vamos ligar essa ponta aqui. Vamos terminar de desenhar esse triângulo. Você liga essas pontas. O que são as mediatrizes? A mediatriz, você vai dividir o meio certinho de cada lado, tá? Vamos desenhar aqui, vamos dividir o meio certinho de cada lado. Então tá, vamos dividir aqui. Aqui é 5 centímetros, então o meio certinho aqui vai ser o quê? Vai ser 2,5, certo? Vamos marcar esse ponto aqui, a metade. Ok, agora vamos dividir o meio certinho de 4 centímetros. Ok. O meio certinho de 4 centímetros é 2. Então, vamos marcar aqui. O meio certinho, 2. Agora aqui vai dar quantos centímetros essa abertura aqui? Essa abertura dá 8 centímetros, pessoal.
Qual é a metade de 8 centímetros? 4 centímetros, certo? Então vai dar aqui 4 centímetros, beleza? Isso tudo é para você desenhar as mediatrizes, tá? Com isso, o que você vai fazer? Você vai posicionar o seu transferidor com o ponto central em cima desse ponto aqui, ó. Em cima desse ponto. E você vai fazer um desenho de 90 graus. Então, você vai projetar essa mediatriz em 90 graus aqui, tá? Então, você marca aqui para facilitar o seu desenho. Vamos riscar, ok? Você pode passar adiante, tá? Aqui você percebe que você tem aqui 90 graus. Aqui, ó. Vamos passar um pouquinho adiante aqui, de todos os lados. Passar para cá, um pouquinho adiante. E aqui. Aqui também você vai posicionar o seu transferidor de forma retilínea com esse segmento. Põe aqui, posiciona. Aqui você tem os 90 graus. Então, vou marcar aqui os 90 graus. Então, você tem aqui sua posição de 90 graus. Então, vamos passar um pouquinho adiante. Esse aqui, essa mediatriz aqui, ela passa para lá, certo? Aqui, vamos passar um pouquinho adiante para cá, para baixo. Ok. Agora você vem nessa parte aqui dos 4 centímetros, você posiciona o seu transferidor no centro. Então você tem os 90 graus. Isso. Você tem os 90 graus aqui. Então você pode ligar esse ponto ao isso, passando. Se quiser passar aqui também, percebe que formou 90 graus aqui. Então, olha que interessante. Agora, o que a pergunta está falando? Depois, traça as mediatrizes desse triângulo e marque o que? Marca o ponto M em que elas se cruzam. Onde é que elas se cruzam aqui, pessoal? Elas se cruzam aqui, ó, nesse ponto. Ó. Um ponto externo elas se cruzam. Então, aqui é o chamado ponto M, tá? Esse ponto M, elas se cruzam aqui. As mediatrizes, elas podem se cruzar fora, elas podem se cruzar em cima da linha, ou elas podem se cruzarem dentro, tá? Então, as mediatrizes, elas podem se cruzar fora, em cima da linha, ou dentro do triângulo. Como é chamado esse ponto notável M desse triângulo? Esse ponto aqui, ele é chamado de circuncentro. Esse ponto é chamado de circuncentro. Certo? Professor, por que pode ser chamado de circuncentro? Porque se você pega qualquer ponto aqui, ó, da parte dele, né, e você faz aqui a ligação, ó, percebe que vai estar... Se eu pego aqui, ó, vamos pegar essa medida aqui, daqui a aqui. Ó, vai ser a mesma medida desse ponto. Se eu traçar uma circunferência, ó, tangenciou, tá vendo que tangenciou os 3 pontos do triângulo? Ó, tangenciou os 3 pontos do triângulo, ó. A circunferência não ficou fora, ficou em cima desse ponto, em cima desse ponto, em cima desse ponto. Então, isso é chamado de circuncentro da mediatriz, tá? Circuncentro de um triângulo, tá? Circuncentro de um triângulo. E você acha esse circuncentro traçando as mediatrizes, tá bom? Você acha um centro traçando as bissetrizes. No triângulo representado a seguir, o segmento AD, que é esse segmento AD aqui, ó, é uma bissetriz. Isso quer dizer que está dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais. Em relação ao ângulo BAC, B, vértice em A, C, certo? Determina o valor de X, que é esse ângulo aqui. Ok? Então, pessoal, olha que interessante. Você tem 52 graus aqui, você tem 48 graus aqui. Se você somar os dois, você sabe que vai dar quantos graus? Vai dar 100 graus. 50 mais 48 dá 100 graus. O que sobra para 180? Sobra 80. Então, esse ângulo aqui, ó,
B, vértice em AC, vale 80 graus. Se esse ângulo total B, vértice em AC, vale 80, e esse segmento AD aqui é uma bissetriz, significa dizer que essa bissetriz está dividindo esse ângulo 80 graus em duas partes iguais. Significa então dizer que aqui é 40 e aqui também é 40, certo? Então, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo CDA, eu tenho 48 graus aqui e 40 graus aqui, certo? E aqui eu tenho x, ó. E eu posso então descobrir x, porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180. Se é 180, basta eu somar 48 mais 40, que dá 88, e o que falta para 180 é essa medida. Então, 88 para 180, eu tenho 92, né? Então, esse ângulo aqui, x é igual a 92 graus, tá beleza, pessoal? Então, esse aqui vai dar igual a 92 graus. Então, lembre-se, você primeiro analisa o triângulo total, que é o BAC, certo? Esse triângulo aqui. O vértice A, que é B, vértice em AC, que vai dar 80. Divide em 2, que é por causa da bissetriz, dá 40 aqui e 40 aqui. Aí você fica só com isso aqui. Como você sabe que é 180, a soma dos três, você pega 48 mais 40 dá 88. Que falta para 180, o que falta para 180 é 92, então x vale 92, tá? Agora, vamos para, puxar um pouquinho, descer o zoom, vamos para essa atividade aqui, né? Atividade número 3. Em uma praça de certo município, há um canteiro de plantas cujas laterais formam uma figura de triângulo. Aqui está essa praça, né, que você vê aí, uma praça triangular, né? Você tem essa praça aí triangular. E vamos lá então. A prefeitura quer instalar um irrigador na região interna desse canteiro. Ela quer instalar aqui, ó, um irrigador. De maneira que fique a uma mesma distância das laterais, tá? Ela quer que fique a mesma distância em relação aos pontos ou às laterais? Quer que fique a mesma distância em relação às laterais. Explique como pode ser determinada a localização em que esse irrigador deve ser instalado. Pessoal, primeiro passo é você saber o seguinte. Considerando, né, o canteiro como uma figura de triângulo, o irrigador deve ser instalado no quê? No circuncentro ou no incentro? Pessoal, o irrigador deve ser instalado no incentro, uma vez que esse ponto notável é equidistante aos lados do triângulo. Então, qual é o ponto notável equidistante aos lados desse triângulo? É em relação às suas bissetrizes. Então, você vai ter o ponto incentro, aqui central, tá? O incentro, que é o cruzamento das bissetrizes, tá? Desse triângulo. Então, desse ponto aqui central aos lados, eles são equidistantes, quer dizer que tem a mesma distância, tanto a esse lado aqui, quanto a esse lado, quanto a esse. Então, vai ter a mesma distância, o incentro, tá? Então, a resposta é incentro, em relação ao incentro. Agora vem a questão número 4. Tá. Na construção de um condomínio com 3 edifícios, a construtora pretende disponibilizar um espaço para o depósito de lixo, de maneira que fique localizado a uma mesma distância. Ó, vai olhando essa imagem aqui, ó, a uma mesma distância desse edifício. Desses edifícios. Então tem o edifício A, tem o edifício B e tem o edifício C. A questão é que ela quer construir de forma que fica a mesma distância desses edifícios. O plano cartesiano a seguir, que está aqui, ó, A, B e C, representa esses edifícios. Reproduz essa figura em uma malha quadriculada e com régua e compasso obtenha e indique um ponto D, onde deve ser disponibilizado esse espaço para o depósito de lixo. Por fim, escreva as coordenadas do ponto D. Então tá. Pessoal, primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte. Olha, vamos lá. Pega o seu
você vai medir aqui. Você pode medir a distância, né, desses pontos. Vou parar aqui e vou medir, vou dar a medida. Vou fazer aqui no livro mesmo para ficar melhor para você. Você tem que fazer isso aqui no seu caderno. Pessoal, eu optei em fazer aqui para te instruir como faz essa margem quadriculada. Claro que nós estudamos, estou com uma reguinha mais pequena aqui. Então como é 12 aqui, eu contei lá, deu 12. Aqui para cima vai dar quantos? Vamos contar. Para cima aqui, como é 11, então vou até no 10. Então vamos lá. Marca aqui. Tá, deu 11. Aqui eu vou marcar 12. Medir aqui. Vai dar 13. E aqui também 13. Então vai começar a ser contado daqui. Aqui é 11. Opa, deixa eu marcar aqui. É centímetro por centímetro, né? Para depois a gente ligar as pontinhas, certo? E aqui é 11. Aí eu vou marcar. Eu vou dar esse tempo, porque você tem que fazer isso em seu caderno, tá? Por isso que eu tô fazendo aqui para você fazer aí. Liga aqui. Você tem que fazer isso em seu caderno. Essa margem quadriculada aqui. Então vai ficar desse tamanho mais ou menos assim no seu caderno, tá? Essa margem quadriculada. Você usa de 1 centímetro em 1 centímetro. Então você vai fazendo, ok? Agora sim, aqui você pode usar suas linhas do seu caderno. Acredito que dá É isso mesmo. Eu acredito que dá 1 centímetro aí, certo? Essa sua... Tá, eu acredito que você já entendeu. Vou dar uma pausa no vídeo. Olha aí, a gente vai ligando as pontas. Tá, fiz a margem quadriculada, agora eu vou fazer o plano, tá? Assim desenhado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o desenho. Vamos lá. Então, percebe aqui que eu fiz o eixo Y, né? Agora o eixo X. Você tem aqui o ponto 0. Você vem aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 4, né? E em diante. Aqui você tem 1 positivo, 2, 3, 4, 5 e em diante, tá? Aqui você tem aqui para baixo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? E em diante. Aqui você tem menos 1 na reta X agora. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e em diante, certo? Vamos lá. Aqui está o ponto B, que ele falou, em cima do ponto. Aqui está o ponto B. E aqui está o ponto C, bem aqui, no 4, no 1, e menos 4, no par ordenado 1, menos 4. Então aqui está o ponto B, C no caso, né? E o ponto A, ele está bem aqui, no menos 2, 5 positivo. Aqui está o ponto A. Quer dizer, aqui você tem, o depósito de lixo A, B e C. No caso aqui, não, calma aí. Com 3 edifícios, os edifício A, edifício B e edifício C.
Então ele quer fazer o que? Ele quer construir no centro, aqui no centro, né, de maneira que fica a mesma distância. A mesma distância do edifício A, a mesma distância do edifício B e edifício C. Lembra que eu coloquei assim, por exemplo, um ponto? Eu arrumei um ponto que eu coloco o compasso e fica a mesma distância de todos eles, ó. Ó, aqui quase, ó, se eu abrir o compasso desse tanto aqui, colocar aqui, percebe, ó, aqui bateu em cima, tá vendo, ó. Só que aqui faltou um pouquinho, tá vendo, ó? Aqui faltou um pouquinho. Então, aonde é que eu vou colocar esse compasso para que fique a mesma distância entre eles, a mesma distância, ó. Aqui, será que é em cima do -2 aqui, pessoal? Vamos ver, ó. Quais bateu e quais. Vamos ver onde é que esse ponto vai dar. Então, o que você vai fazer? Você liga essas pontas aqui, você vai ligar esses edifícios, você vai desenhar que percebe forma um triângulo entre eles. Você liga o edifício C ao edifício B, você vai ligar o edifício B ao edifício A, certo? Ao edifício A. Então você tem esses edifícios. Nesse caso, pessoal, se é em relação aos seus lados, você tem que achar um ponto, que esse ponto central ele vai ter a mesma distância de todos. Então, nesse caso, esse ponto é chamado de circuncentro. Circuncentro. Mas, onde é que vai estar escrito esse circuncentro? Você tem que desenhar as mediatrizes. Como que você faz para desenhar as mediatrizes? Você vai pegar o seu transferidor, ok? Ó, você mede o meio certinho aqui. Cadê o meio? Cadê o meio? Aqui deu... Ó, deu 8,5 centímetros. Então vai dar 4,2 e pouco aqui, tal. Ó, 4, vamos colocar certo para não errar. Eita, ficou um pouquinho adiante aqui, 9, hein? Ficou um pouquinho adiante. Vamos colocar aqui 9. 9 vai dar 4,5, bem aqui, ó. Bem aqui o meio. Agora vamos achar o meio de A até C. Vamos colocar aqui 9,5. Se é 9,5, então vai dar 4, vai dar bem aqui sim, ó. Ah, pessoal, eu acho que tá questão de milímetro que vai dar muita diferença, tá? Mas vamos lá. Aqui vai dar 7. Se é 7, vai dar 3,5. Bem aqui sim, vamos confirmar. Isso mesmo, 3,5 bem aqui. Agora, com base nisso, agora eu vou achar aqui o ângulo, centralizo o transferidor, ok? Ó, vou centralizar o transferidor, bem aqui, vou marcar aqui 90, ok? Com isso eu vou traçar o que? A mediatriz. Traçar a mediatriz. Eita! Tracei a mediatriz. Lembrando que a mediatriz ela forma com aqui um ângulo de 90 graus. Agora eu vou também colocar o centro do transferidor bem aqui em cima desse ponto central. Agora eu estou usando aqui no segmento CA. Ok. Aqui é 90. Onde é 90? É aqui, né? Vamos ligar essas pontinhas aqui. Bem aqui. Isso. Ó. Ok, isso, aí ó, isso aqui ó, pontinho. Agora vem aqui nesse segmento BA agora, vamos centralizar bem no meio. Vamos pegar 90 graus. Bem aqui, liga as pontas. Percebe que as três se cruzaram aqui, pessoal? As três se cruzaram onde? As três cruzaram em cima do -2 certinho. Lembra lá que eu coloquei o transferidor? Agora vamos colocar aqui aí esse edifício. E vamos fazer o desenho da circunferência para ver se realmente vai ter a mesma distância. Ó, bateu. E bateu certinho. Percebe? Ó, a mesma distância aqui. A mesma distância. E a mesma distância. Então esse irrigador... esse
ponto que ele quer instalar vai ter que ser instalado bem aqui, ó. Bem aqui. Qual é o par ordenado que representa? Qual é o par ordenado? O par ordenado, ou muitos dizem que é a coordenada, desse instalador, desse ponto que eles vão instalar aí, que é o depósito de lixo, né? Que eles vão depositar o lixo aqui, ó. Qual é a coordenada aí? A coordenada nesse plano cartesiano aqui é, vamos colocar aqui um ponto P aqui. Esse ponto P aqui, ele terá a coordenada o que, pessoal? Menos 2 no x e 0 no y, tá? 0 no y. Menos 2, 0. Certo, pessoal? Então aqui está a resposta dessa questão. Eu vou dar um tempinho aí para você pausar o vídeo, certo? Eu acredito que enquanto eu fui fazendo, você foi no máximo tentando entender e conseguiu aí então fazer. O importante é você desenhar sua malha quadriculada perfeita em seu caderno, tá? Do jeito que está aqui. Aí você fazer, ok? Professor, não fiz assim, o senhor corrigiu e tudo. Pessoal, volta lá, tá? Volta, refaz assim. Por quê? Já pensou eu tentando explicar isso aqui para você em áudio? Em áudio, vai dar certo? Não vai dar certo. Então, aproveito os vídeos, aulas de resolução de questões para explicar para você como faz as questões, tá? Aquelas que são bem complexas. E essa aqui é uma questão complexa. Porque eles estão querendo instalar, colocar o lixeiro. Eles vão ter que colocar o lixeiro bem aqui, ó, no meio. Que aí vai ficar a mesma distância. Por edifício C, por edifício A e por edifício B. A mesma distância, né? A mesma distância. Para isso foi necessário usar o quê? Usar as mediatrizes, né? Mediatrizes. Em matemática. Beleza? As mediatrizes em matemática. Ok? Aí, pessoal, vamos continuar. E eu quero só fazer uma correção, tá? Pedindo desculpa a você que na aula passada eu passei dizendo que você faria esse cálculo usando a bissetriz. Pessoal, a bissetriz é em relação aos lados, tá? Então ela vai ser equidistante em relação aos lados e não em relação aos vértices. Então eu me equivoquei, está passando para você que seria em relação às bissetrizes, tá? Nesse caso aqui, em relação aos pontos, você vai achar, né, por meio das mediatrizes, tá? Por meio da mediatriz. E não em relação à bissetriz, tá? A bissetriz seria a distância desse ponto ao lado. Então, desse ponto ao lado, desse ponto a esse lado e desse a esse lado, teria a mesma distância. Isso na bissetriz, diferente aqui nas mediatrizes. Então, para esse exemplo aqui, para esse probleminha, para esse exercício, você usa as regrinhas